Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar, Deus, faz ela crescer, germinar. Senhor, nós vamos nessa escola bíblica dominical fazer mais um convite a você para compartilhar conosco a lição de número 11, o livro do profeta Ageu, e o título desta lição de número 11 é Ageu, chegou o tempo de reconstruir. O texto básico está também no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 8, e também capítulo 2, o versículo 23. Nós temos o texto áureo desta lição em Ageu também, capítulo 2, o versículo 9, que diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Teremos uma palavra introdutória que vai apontar o livro do profeta Ageu, escrito depois do retorno do povo de Deus da Babilônia. Não há muito o que dizer do profeta, a não ser o seu nome, que significa festa, porém temos ainda a sua mensagem de incentivo ao povo para a reconstrução do templo. Devemos lembrar também que junto ao profeta Ageu aparecerão livros de Zacarias e Malaquias, por exemplo, do mesmo período. E no primeiro tópico da nossa lição, nós temos o título desse primeiro tópico, é tempo de reconstruir. Vamos descobrir que a profecia de Ageu talvez tenha sido a única a ser ouvida pelo povo e trouxe resultados imediatos. Teremos neste tópico uma subdivisão, na verdade 3 subdivisões, 4 subdivisões, e a primeira vai dizer sobre o primeiro oráculo, ou seja, a primeira profecia. Ageu denuncia a falta de compromisso com a casa de Deus. A segunda profecia, ele anuncia que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. A terceira profecia, então, ele faz as comparações entre o sagrado e o vil. Na quarta profecia nós teremos a mensagem com um duplo sentido a Zorobabel, que tem então um sentido escatológico. Houve o cumprimento para os dias de Zorobabel, com reflexo futuro para os dias do Senhor. Temos no tópico 2 a mensagem de Deus. Esse tópico está dividido também em 2 subtópicos, e nesse tópico nós veremos que alguns anos se passaram depois da volta do povo, porém a obra da casa do Senhor estava parada. Deus usa o profeta e ele então vai chamar a atenção do povo. A retenção das bênçãos, no primeiro item do segundo tópico, vai dar ciência a nós de que o profeta então traz ao povo para uma realidade. Eles deveriam perceber que estavam insatisfeitos no comer, no vestir, e os seus salários que não bastavam. Tudo isso como reflexo da não obediência, ou na verdade de não se empenhar em fazer a obra do Senhor. No tema ainda temos a segunda divisão, a bênção do recomeço. Então Deus instrui através da profecia para que tragam madeira, edifique a casa, que ele vai se alegrar. E aí o resultado da obediência atrai as bênçãos de Deus, é o que nós vamos aprender. Depois teremos o terceiro tópico, a glória da segunda casa. É uma profecia que está relacionada a Jesus. No templo, pois, ele entra no templo, desde quando menino, e depois aclamado como rei. Nós veremos isso na lição. Temos nesse tópico a glória da segunda casa, a comparação no item primeiro, o templo de Salomão, que veremos que na época encantou o mundo, mas que devemos aprender sobre a simbologia. Temos um segundo comentário, ainda nesse tópico, olhando para o presente. O profeta chama a atenção do povo que estavam comparando o presente que viviam pós-cativeiro com as épocas remotas onde o templo era glorioso. Ageu chama atenção para isso também.
Depois temos ainda dentro desse tópico um terceiro comentário, o dia em que a profecia se cumpriu, e evidentemente essa profecia com dois âmbitos, porém então veremos no futuro, para Ageu, a profecia teria sim o cumprimento em Cristo, quando ele é apresentado como rei. Depois vemos ainda na profecia de Ageu, com relação a Zorobabel, um chamamento também para Zorobabel e para o futuro, como o anel de selar. Deus então estaria ali profetizando através de Ageu a aparição do seu rei, né? No caso então, na aparição do Senhor Jesus. E concluindo a lição, veremos que essa profecia de Ageu, no que diz respeito ao avivamento do povo, ela estava se cumprindo, né? Teremos também o reflexo desse cumprimento, que é duplo, ainda em vigor, pois o nosso Deus não habita em templo feito por mãos humanas, e sim em pessoas. Logo, esta obra ainda está em atividade, né? Depois veremos, na conclusão de tudo, que ainda hoje a profecia de Ageu se cumpre, portanto a obra de Deus está em andamento. Deus abençoe por esta oportunidade e o convite para você estar conosco na Escola Bíblica Dominical nesse próximo domingo. Amém.